Olá pessoal, eu sou Daniel Duarte e hoje eu vou falar um pouco sobre os recém-anunciados Nexus 6 e Nexus 9 da Google. Vamos começar falando um pouco do monstrinho do Nexus 6, que é o sucessor do Nexus 5. Tem uma tela AMOLED QHD, resolução de 2560 por 1440 pixels, processador quad-core Snapdragon 805 de 2.7 GHz, bateria de 3220 mAh, câmera de 3 megapixels, tudo isso numa tela de 5.9 polegadas. Vamos fechar em 6 polegadas. Conta ainda com alto-falantes frontais e carregamento wireless. O Nexus 6 pode ser definido perfeitamente como um Moto X com esteroides, esticado e bombado. É costume da Google lançar aparelhos Nexus com a tela do tamanho da sua numeração, vamos dizer. O Nexus 7, o tablet com tela de 7 polegadas, Nexus 10, Nexus 4 com tela de 4.7 polegadas e o Nexus 5 com tela de 5 polegadas. Então, o Nexus 6, já deu para entender, né? Ninguém no universo vai negar que o Nexus 6 é um cavalo, um monstro de um smartphone. Mas aí começam as controvérsias. Vamos lá. 6 polegadas é muito grande para boa parte da espécie humana, eu me incluo nessa parcela, mas a preocupação começa a diminuir quando você compara com outros smartphones, com outros aparelhos como o iPhone 6 Plus, por exemplo. O iPhone 6 Plus tem a tela de 5.5 polegadas e tem a mesma altura do Nexus 6, que tem tela de 5.9 polegadas, 6 polegadas. Eles conseguiram economizar muito nas bordas, diminuir bastante e colocar o Nexus 6 na fronteira, assim, na borda do utilizável. Muita gente ainda usa um iPhone 6 Plus. Então, para mim, ele fica nessa borda de utilizável e inutilizável. Ainda preciso pegar, realmente eu já peguei em outros do mesmo tamanho e não dá para mim, mas vamos ver como é que é o Nexus 6. Pessoalmente, é um vídeo meu, eu acho que eu posso dar a minha opinião. O Nexus 6 ainda não me apetece muito, não me chama muita atenção e é, querendo ou não, um pouco decepcionante, um pouco broxante, por assim dizer. Pelo tamanho, sim, eu não sou muito adepto a phablets, mas também por outro motivo, pelo preço. A versão de entrada do Nexus 6, de 32 GB, como eu falei alguns vídeos atrás, é costume das empresas lançar logo a versão inicial com 32 GB, custa $649. Por $50 a mais, você leva a versão de 64 GB. Isso quer dizer, teoricamente, que a linha Nexus acabou. Vamos tentar desenhar um pouco o raciocínio. No começo do ano, rolou uma especulação por muito tempo de que a Google ia acabar com a linha Nexus e ia lançar uma nova abordagem, uma nova linha chamada Android Silver. Mas passou-se o tempo, passou-se os meses, a Google se pronunciou oficialmente e disse que a linha Nexus não ia acabar, iria ser lançado um sucessor do Nexus 5. Mas eu tenho a impressão, e vou arriscar um pouco aqui, de que a linha Nexus morreu, chegou ao fim sim. Porque o Nexus 6 traz outra abordagem, traz outra proposta. O Nexus 6, querendo ou não, me parece ser o Android Silver com prudência. A Google teve a prudência de manter o nome Nexus, porque é querido pelos fãs, querido pelos usuários, a mídia já identifica, ficou preocupada com o possível fim da linha. Ela preservou o nome e lançou o Android Silver maquiadamente, por baixo de uma máscara do nome Nexus 6, porque o Nexus 6 traz uma outra abordagem e eu vou explicar um pouco essa nova abordagem. Enquanto os outros Nexus tinham a proposta de se aproximar dos tops, trazendo hardware bacana, robusto, um design bonito, bem acabado, bem construído por um preço acessível, o Nexus 6 é tudo que o Android Silver se especulava ser. Um smartphone top de linha que sobe o patamar, briga com os melhores, briga para ser o melhor do ano, com acabamento top pelo mesmo preço dos tops. Não vamos se precipitar aqui, o Nexus 6 ele vale o que ele pede, ele vale o preço. E a Google já tem uma linha de entrada que é o Android One, mas que é bem de entrada mesmo, com hardware bem modesto. E se a gente for comparar o preço dele com outros smartphones, por exemplo, de novo, o iPhone 6 Plus, o Nexus 6 de 32 GB custa $100 a menos que o iPhone 6 Plus de 16 GB, que já não cabe nada hoje em dia.
E a versão de 64 GB custa $150 a menos do que o iPhone 6 Plus de 64 GB. Então, o Nexus 6 vale $649, mas é uma nova proposta. Como eu disse, é um pouco decepcionante ver a Google abandonar a filosofia que, para muita gente, para mim, soava tão atraente e resolver brigar pela ponta. Para muita gente, e eu de novo incluso, é muito difícil, muito complicado usar um smartphone tão grande, de 6 polegadas. E ela acaba perdendo um pouco de proximidade com o usuário médio e, de certa forma, até com o usuário power, que vai se tornar, aos poucos, difícil de usar com uma mão e de usar em qualquer situação um smartphone com a tela tão grande. E além de ser uma bola fora para mim, é muito possível que o Nexus 5 tenha sido o último da linha Nexus, o último modelo. Esse Nexus 6, de novo, é um Android Silver disfarçado, com um nome mais agradável, tragável, para evitar um pandemônio na mídia e para os fãs. Ele parece ser também o fruto de um descontentamento que havia entre as empresas que usam Android, que era especulado, que elas não viam com bons olhos ter um concorrente de peso, que era o Nexus, de uma empresa como a Google, ser vendido por um preço tão baixo. É possível que a Google tenha também elevado o patamar por esse propósito, para evitar, para acalmar os ânimos das outras empresas. Existe a possibilidade também de que o Nexus 6 seja o último Nexus, porque depois do Nexus 6 viria o Nexus 7. Só que o Nexus 7 já existe. É o tablet. Falando em tablet, depois de 2 anos, a Google anuncia um novo em conjunto com a HTC. O Nexus 9 tem tela de 9 polegadas, QHD de LCD, diferente do Nexus 6, que é de AMOLED, altos-falantes frontais Boom Sound da HTC, câmera de 8 megapixels, bateria de 6.700 mAh, uau! E uma novidade, um processador de 64 GB, quad-core, NVIDIA Tegra K1 de 2.3 GHz. Cara, quad-core de 64 GB. Você tem noção dessa monstruosidade? Começou a era dos 64 bits no Android. E o mimimi também, por aí. O Nexus 9 tem bordas de metal escovado e é bem fino. Ele é mais fino que a geração dos iPads hoje, que vão ser lançados agora os novos nessa semana. Mas essa geração de agora, enquanto estou gravando, o Nexus 9 é um pouco mais fino. E vai ser lançado também, em conjunto, a capa com o teclado. A versão de entrada do Nexus 9 custa $299. É um preço bem atraente. Bom, galera, essas foram as minhas impressões iniciais dos anúncios dos novos Nexus. Eu estou bem empolgado para ver como é que vai ser a recepção deles. A pré-venda do Nexus 6 começa dia 29 de outubro, mas a do Nexus 9 já começa dia 17. Eu só não estou tão empolgado para adquirir o Nexus 6, para comprar o Nexus 6. O Nexus 5 ainda é bem tesudo para mim, bem atraente, bem robusto. A cor dele me agrada bastante, o vermelho, o design dele é bem bonito para mim. E se eu fosse avançar um pouco, se eu fosse mudar de smartphone, eu talvez fosse para o Moto X, dessa geração atual de 2014, que é um Nexus 6 reduzido, mais acessível, com preço bem menor também, R$ 1.500. Mas o grande furor, a grande empolgação, fica por conta do novo Android 5.0, que se chama Lollipop. Graças a Deus, depois de tantas especulações, tanto vai e vem de nomes absurdos, bizarros, ele é chamado de Lollipop. Mas sobre ele eu vou falar em outro vídeo. Se você gostou desse, não esqueça de curtir. Siga o canal para os próximos vídeos, inclusive o do próximo Android, do novo Android. E é isso. Até a próxima.